Então, como a gente estava conversando, o para casa da aula passada, né, ficou como a possibilidade de vocês lerem essa página, né, e que é justamente a página de número 8 e fazer a atividade 5. O Augusto está perguntando aqui no chat se é para me mandar. Ô, Augusto, não, é bom que você deixe registrado no caderno, né, e em algum momento eu vou criar alguma estratégia da gente de eu ver isso, né? Os para-casos que eu passei, algumas atividades. O mais importante de tudo é que você deixe registrado no seu caderno aí. Mas por enquanto não preciso de me enviar, não, tá bom? Então, assim, como eu estava dizendo para vocês, em linhas gerais, o que aconteceu no Brasil foi uma inversão, né? O Marshall ele propõe, né, uma leitura que ele fez do desenvolvimento da cidadania na Europa e ele percebe que é um progresso que vai desde dos direitos civis, que são ligados à liberdade individual. Isso aqui, pessoal, eu estou retomando porque realmente é muito importante, tá bom? Talvez o conteúdo mais importante aí do nosso capítulo é essa ideia do Thomas Marshall das três dimensões da cidadania. Então, a primeira dimensão é o elemento civil, os direitos civis, que são ligados à liberdade individual, né? Liberdade, propriedade, o direito de ir e vir, de se expressar, etc. Uma segunda dimensão da cidadania são os direitos políticos, que em linhas gerais é o direito, né, na nossa democracia indireta, é o nosso direito de votar e ser votado, ou, usando uma palavrinha mais técnica, é o direito que o cidadão tem de participar da vida política. E o terceiro elemento está ligado aos direitos sociais, que nós vimos, né, que são vários, dentre eles o direito à moradia, ao lazer, ao trabalho, à saúde, são direitos que o Estado, numa última etapa do desenvolvimento de uma visão de cidadania, visa oferecer aos seus cidadãos, né? Bom, tá bom? E aí a perguntinha do para casa era justamente como que se deu isso no Brasil. E aí nós temos um fato histórico importante que foi justamente na época de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas ele implementou no Brasil um governo populista e esse governo então ele estava tentando é, abafar um pouco as grandes insatisfações que estavam tendo, especialmente da classe trabalhadora urbana. E aí, então, numa tentativa de satisfazer ou de apaziguar as inquietações dessa classe, Getúlio Vargas oferece, então, uma série de direitos sociais ligados ao trabalho, né? Então, e só depois da consecução dos direitos sociais é que o cidadão brasileiro vai ter, de fato, direitos políticos, que é o direito de votar e ser votado, já que Getúlio Vargas impôs uma era, né, uma espécie de, vamos dizer assim, uma espécie de ditadura, né, uma espécie de ausência de direitos políticos que podiam ser gozados na sua plenitude aqui no Brasil. Então, a resposta perpassa por isso, aí do para casa, né? É importante a gente entender, e aí eu encerro isso já fazendo o link com vocês do nosso trabalhozinho de sociologia. Eu conversei com o pessoal do primeiro ano e eles me pediram para adiar esse trabalho de sociologia, já que o de filosofia já é para a semana que vem e também nós temos os dois questionários para a semana que vem, né? Vocês lembram bem que eu conversei com vocês na aula passada. Nós temos o questionário de 4 questões de filosofia e o questionário de 4 questões de sociologia. E os alunos do primeiro ano me pediram para adiar pelo menos o trabalho de sociologia de 4 pontos. E eu vou fazer isso também com vocês Ô, prof, e mencionando o gancho que eu estava fazendo, a gente vai fazer no nosso trabalho
uma pesquisa muito simplesinha, não é texto dissertativo, tá bom? Apenas uma linha do tempo da história das constituições no Brasil. Pode falar, quem? A Júlia que queria falar? Não, sou Joe. Aqui, deixa eu te Ana, falar uma coisa. ah, Esse questionário que você tá falando é o meu Bernoulli? meu Bernoulli. Ah, tá. Entendi. 4 questões de múltipla escolha, tá bom? Na verdade, é um questionário, não, são questões de múltipla escolha, que vocês vão Beleza. fazer 4 de filosofia, 4 de sociologia, até sexta que vem. Esse questionário vai estar disponível para vocês a partir de segunda-feira na plataforma. Além disso, tem o texto dissertativo de filosofia e o trabalho de sociologia, que é o gancho que eu estou pegando aqui com a correção do exercício, mas o trabalho, ele vai consistir, pessoal, em vocês fazerem uma linha do tempo. Então, vocês vão pegar o caderno de vocês, deitar o caderno na horizontal, vão fazer uma linha do tempo com a história das constituições do Brasil, desde a Constituição do Império até a Constituição de 1988. Você vai pegar essas constituições, vai marcar a data que elas entraram em vigor e vai apresentar 3 pontos principais de cada uma dessas constituições. Então, essa Constituição foi a primeira que definiu o sufrágio universal, por exemplo. Foi a primeira a garantir algum direito, o direito de liberdade religiosa. Então, você vai destacar 3 características centrais de cada uma dessas constituições, tá bom? Bem tranquilo, uma linha do tempo simples, com a data, né, da Constituição, o nome daquela Constituição, a Constituição do Império, Constituição Republicana. Então, você vai colocar o nome, a sua data e 3 apontamentos bem simplesinhos, bem diretos, de características referentes a essas constituições. Vai ajudar a gente a ter um pouquinho a noção da história do desenvolvimento da cidadania no Brasil, tá bom? Só que este trabalho, ao invés de ser para a sexta que vem, que é a sexta agora, próxima, eu vou jogá-lo para a outra sexta-feira. Então, vocês vão ter 2 semanas para fazê-lo, tá bom? É bem tranquilo também, pessoal. Eu sei que vocês estão bastante sobrecarregados, né? São muitos trabalhos. Nós, professores, também estamos sobrecarregados, porque acaba sendo mais trabalho para a gente lançar as atividades na plataforma, né? São vários planilhas, vários cronogramas que nós temos que preencher para deixar tudo organizadinho, né? Mas eu vou pedir para vocês um pouquinho de esforço. Eu tenho certeza que isso requer mais organização de vocês do que trabalho até, porque o questionário que eu propus para vocês vai ser bem simplesinho, bem tranquilo. São apenas 4 questões, questões bem diretas, de fácil resposta, que vai pedir de vocês apenas a atenção, o compromisso de fazer no prazo certo, né? Porque se termina o prazo, a plataforma Meu Bernoulli, ela mesma, ela deixa de disponibilizar a atividade, e você acaba perdendo o ponto relativo a ela, tá? Mas com bastante tranquilidade, tenho certeza que nós vamos dar conta de tudo isso, vamos superar todos esses desafios aí, tá bom? Então ficou claro, pessoal? Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui, tô vendo que tem muita coisa no chat. Então, o pessoal falando aqui que fez o para casa, parabéns para quem fez, o Igor, a Ana Esther, a Isa, o Augusto, o Gabriel. Ô, Gabriel, você tá vendo os playoffs da NBA, cara? Eu vi esses dias aí o jogo do Portland com o Lakers, cara, que jogaço, hein? Eu vi o Damian Lillard já até deslocou o dedo, né? Cara, o que que é aquele armador do Portland, velho? Tanto que aquele cara joga. É o Damian, ele joga demais. O cara arremessa absurdamente bem, né? É. Foi um jogaço.
Professor, A Isa pergunta se é para mandar por e-mail, sim. O texto dissertativo você vai me mandar por e-mail. O questionário você faz na plataforma Meu Bernoulli. vai ser só o questionário e o texto lá? Ou, Isso. tipo assim, para Então, cada matéria, relembrando, sociologia, vão né? ser 3 atividades para sexta-feira agora. Os 2 questionários, tanto de filosofia como sociologia, e o texto dissertativo de filosofia, tá bom? O de sociologia, que eu Ok. acabei de passar para vocês vão ter uma semana a mais para fazê-lo. A Anisté já colocou aqui como que vai ser o trabalho de sociologia, né? É isso mesmo, tá bom? Mas sexta que você fala é hoje ou sexta que vem? Sexta que vem, né? Oi, Breno, não te ouvi. A sexta que você falou que é para entregar o questionário é hoje ou Não, não. é semana que vem? Aí é semana que vem. Esse Ah, tá. questionário ele vai estar disponível para vocês a partir de segunda-feira, na Uhum. plataforma Meu Bernoulli, na unidade de aprendizagem que está com o seguinte nome: CCC, né, de Colégio Cristão Crescer, segundo trimestre filosofia e segundo trimestre sociologia. Vocês vão clicar nessa unidade de aprendizagem, dentro dela vai estar o questionário, tá bom? Então, Ok, valeu. ok, a Júlia também. Legal, pessoal, me inteirando aqui do chat. Bom, dito isso, nós encerramos o capítulo 5. Vejo que estamos avançando aí no nosso estudo, e aí já podemos começar rapidamente a falar do capítulo 6, cujo título são Movimentos Sociais e Ações Afirmativas. Pessoal, o que, que são movimentos sociais? Então, movimentos sociais, que é o objeto do nosso estudo aqui, do capítulo 6, já convido você a abrir sua apostila no capítulo 6, são manifestações de um determinado grupo de pessoas que buscam interesses em comum. Então, isso são movimentos sociais. Uma certa grupo de pessoas, uma certa parte da sociedade, ela busca reivindicação de direitos, melhorias, de legitimação de ideais, e, mediante esses interesses, esses grupos, eles de alguma forma se mobilizam. Nós vamos dizer que isso pode ser uma mobilização organizada, ou com organização formal, ou sem organização formal, mas de alguma forma um grupo de pessoas com interesse em comum, eles se organizam para reivindicar esses interesses. Então, em linhas gerais, isso é um movimento social, tá bom? A partir da página 16, nós vamos ver que há algumas características dos movimentos sociais. Eu não gostaria de entrar nessas características nessa aula, eu só vou mencionar as características para vocês, e na próxima aula eu vou explicar cada uma delas. Mas, em linhas gerais, talvez de uma forma resumida, eu perpasse por isso, as características, eu já te respondo no chat, viu, Augusto? As características dos movimentos sociais é que eles podem ser permanentes ou temporários, eles podem ser, como eu disse, organizados e sem organização formal. São 4 requisitos aí, né? 2 deles antagônicos uns aos outros, que já ajudam a gente ter algumas possibilidades da gente entender como que a ideia de movimentos sociais é algo tão diverso, tá? E na medida que eu citar exemplos, talvez valha a pena eu já avançar um pouquinho nesse conteúdo, nós temos tempo para isso.
E na medida que eu citar exemplos aqui, eu acredito que essa noção de movimentos sociais vai ganhando maior clareza para vocês. Então, por exemplo, nessa primeira divisão aqui de características de movimentos sociais permanentes e movimentos sociais temporários. Vamos pegar primeiro os temporários. Por exemplo, uma greve de trabalhadores. Eu estava coincidentemente no Detran essa semana, e quando eu fui buscar um serviço lá no Detran, eu descobri que a Polícia Civil estava entrando de greve. Por quê? Porque eles. Então, o que é a greve? É um movimento social, é uma manifestação de pessoas que têm interesses comuns, e no caso da greve é caracterizada por ser um movimento social temporário. Por quê? Porque eles estão ali, provavelmente a greve vai durar talvez semanas, no máximo alguns meses, e vão lutar pelos seus interesses. Na medida que eles tiverem esses interesses satisfeitos de alguma forma, eles vão cessar a greve e resolveu. Então, é algo com um prazo relativamente curto de, de, de existência. São movimentos sociais muito curtinhos e que não tem tanto a sua característica oposta, que são movimentos sociais mais permanentes. Por exemplo, os movimentos sociais de luta pelos direitos da comunidade LGBT, por exemplo. Perceba a diferença de um movimento social temporário que busca um interesse ali, que procura uma satisfação rápida, ou no caso, por exemplo, de um movimento social permanente, cujos objetivos são mais a longo prazo. Né? Então, por exemplo, grupos que lutam contra o racismo no Brasil, ONGs, instituições que lutam contra o racismo. Ou, por exemplo, como eu disse, movimentos sociais que são a favor dos direitos e da legitimação da comunidade LGBT. Perceba que são movimentos mais fixos, cujas mudanças ocorrem em mais longo prazo, buscam interesses que não vão mudar em semanas ou meses, precisam de anos de estabelecimento, e mesmo estabelecidos esses direitos, precisam de um tempo de maturação, de saturação. Então, de saturação, de maturação, de aperfeiçoamento, vamos dizer assim, né? Então, perceba que há diferenças, porém, ambos são classificados sobre a mesma categoria de movimentos sociais. Por outro lado, nós também temos a classificação dos movimentos sociais entre movimentos organizados e sem organização formal. Por exemplo, uma manifestação de uma torcida sobre. Deixa eu criar um exemplo aqui. Sobre o preço do ingresso de uma partida de futebol. Então, eu me lembro, alguns anos atrás, o Cruzeiro chegou à final da Libertadores. E eu queria ir no Mineirão assistir o jogo. Só que, para minha surpresa, o ingresso estava caríssimo. E vamos imaginar nesse contexto que vários torcedores com interesses de assistir ao jogo, quando chegam na bilheteria para comprar o bilhete, o preço subiu, que já estava alto, subiu 200%. Aquelas pessoas ali indignadas com isso, elas, sem organização formal, sem ter um líder, sem ter uma estrutura formatada, eles se unem e começam a dizer palavras de ordem, a manifestar, a reivindicar os seus direitos, de que eles estão insatisfeitos com o preço
que a diretoria do clube está impondo aos ingressos da partida. Então, veja que, agora que nós já sabemos a classificação anterior, nós podemos classificar esse movimento social como temporário, porque busca satisfazer um interesse bem imediato ali, não é algo que vai permanecer no decorrer do tempo, é algo que tem um prazo relativamente curto de acontecimento, e é sem organização formal, porque é algo que surgiu de forma espontânea, naquele grupo de pessoas que juntos tinham um interesse em comum. E essa é uma das grandes características da noção de movimentos sociais. Pessoas que se unem, que unem suas forças para lutar, para reivindicar por um interesse em comum. Bom? Então, sem organização formal. No caso de um movimento social organizado, com uma organização formal, nós podemos pegar, por exemplo, as ONGs. Então, existem ONGs de proteção aos animais. São movimentos sociais organizados, formatados. As ONGs têm as pessoas que cada uma ocupam uma atividade naquela ONG, é estruturado, é hierarquizado, e que eles vão lutar pelos direitos dos animais. ONGs para lutar pelo fim do excesso de desmatamento, ou ONGs como Greenpeace, por exemplo, que lutam pelos interesses dos direitos ambientais. São organizações formais, tem estrutura, tem a presidência da ONG, tem os vários cargos que as pessoas ocupam, cada um com uma tarefa específica, diferentemente do exemplo anterior que eu disse, que foi uma reunião espontânea ali de pessoas reivindicando algo particular. Então, percebam, pessoal, eu acho que eu consegui, de forma resumida, já adiantar bastante essa questão das características dos movimentos sociais, e na próxima aula nós podemos abordar, já entrar direto nas condições para a existência dos movimentos sociais. Vamos ver alguns pré-requisitos que são fundamentais para que os movimentos sociais tenham força, tenham substância na sociedade. Tá ok, pessoal? Então, o conteúdo aí passado. Augusta perguntando qual a atividade do meu Bernoulli de Sociologia. Você vai ter lá na aba CCC, segundo trimestre, Sociologia, você vai clicar nessa unidade de aprendizagem, e aí você, dentro dessa unidade de aprendizagem, vai ter um questionário que vai abrir para vocês, ele vai aparecer para vocês a partir de segunda-feira. Então, se você for lá hoje, você não vai encontrar o acesso. Você vai precisar de ir lá a partir de segunda-feira. E aí, este acesso vai estar disponível de segunda a sexta-feira. Sexta que vem termina o prazo para que você faça esse questionário. Lembrando que esse questionário vale 1,5 ponto, tá bom? E reforçando mais uma vez, para a sexta também, nós temos a nossa redação de filosofia. Ok, pessoal? Então, conteúdo dado. Um excelente final de semana para vocês. Descansem bastante, aproveitem. Quem quiser avançar nos estudos, faça isso. Quem quiser descansar para ter uma semana bem produtiva a partir de segunda-feira, também faça. O importante é que vocês estejam bem, estejam conscientes das suas responsabilidades, tá bom? Um beijão para todo mundo. Estou com muita saudade de vocês. Espero encontrá-los em breve, viu? Valeu, Fiquem com professor. Deus. Até a nossa. Beijo, Também tô com a saudade. gente também, Nossa. Prof. Ah, legal. Bom ouvir isso. Um abração. Com Deus, Breno, Esther, Júlia. Pessoal que me deu um abraço também no chat aqui. A Isa, o Lucas, o Augustão, o Igor. Um abração, pessoal. Até mais.